Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Pessoal, vamos falar hoje sobre perdão, sobre sermos graciosos, sobre ressentimento. E nesses primeiros segundinhos, por favor, mande essa palavra a outras pessoas, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. E siga-nos também no min.averdade-que-liberta no Instagram, beleza? Tendo feito tudo isso, oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, nós te pedimos essa noite, abra a tua palavra a nós. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente termos clareza sobre o propósito do Senhor, sobre a palavra do Senhor, e que em nome de Jesus possamos abrir mão de nós mesmos para que possamos servir a Ti, para que possamos refletir o caráter do Senhor, para que possamos frutificar diante do Senhor, para que possamos ser suporte firme, exemplos para a frutificação, para a fortificação dos Teus filhos. Pai, tudo que não é Teu, tira de nós. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, povo de Deus, a primeira coisa que eu gostaria de salientar para os irmãos é o sentido da palavra perdoar, ou a formação da palavra perdoar. Perdão é a junção de duas palavras. A palavra per, que significa completamente, e a palavra doar. Então, a palavra perdão é doar completamente. Essa palavra per nós já vimos na palavra percurso, que significa o curso completo, perfeito, que significa completamente feito, não é? Nós já vimos várias coisas nesse sentido. Então, perdão é a junção dessas duas palavras. Perfeitamente doar. Perfeitamente doar. Por que eu disse agora há pouco perder? Porque a gente tem a impressão de que nós estamos perdendo ao perdoarmos. Mas na verdade, irmãos, existe uma faceta disso que é perder. Porque se você me emprestou R$ 100, não é? E você me perdoou, significa que você perdeu R$ 100, não é isso? Mais ou menos isso. Em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe os nossos corações para que nós não entendamos dessa maneira, mas que nós entendamos que nós fizemos uma doação perfeita. Claro, nós perdemos os R$ 100, nós ficamos sem ele. Se você me emprestou e você me perdoou, então você ficou sem os R$ 100. Mas nós precisamos mudar um pouco essa visão e entendermos que nesse exemplo que eu dei, houve uma doação perfeita, se ela de fato foi perfeita. No sentido que diz o apóstolo Paulo: se é que eu tenho perdoado diante de Deus, guarda isso, irmãos, para não continuar sendo vencido por Satanás. Tá, mas e se eu não perdoar, como é isso? Eu vou ser vencido por Satanás? Nós vivemos hoje, irmãos, uma era que é a era do ressentir, ou a era do ressentimento. Não é isso? Se nós não perfeitamente doarmos aqueles pontos que nos afligem, aquelas situações que nos constrangeram muitas vezes, injustiças cometidas contra nós, nós nos tornaremos pessoas ressentidas. E o que significa ressentir? É a junção de duas palavras de novo, que é de novamente e sentir.
eu vou estar sempre ressentindo aquela situação. Voltemos ao exemplo dos R$ 100. Você me emprestou R$ 100 e você não me perdoou, como deveria ser. Né? Eu não te paguei, você não me perdoou. Sempre que você me ver, sempre que você se lembrar de mim, você vai ter um desejo, você irá se ressentir, você vai ressentir aquela dor, você vai ressentir aquele sentimento de injustiça. O Acácio foi injusto comigo, eu emprestei os R$ 100 para ele, ele não me pagou. Sabe? O que acontece se nós não perdoarmos? Nós vamos ler aqui, irmãos, capítulo 18 de Mateus. Nós, devagarzinho, nos tornaremos pessoas incapazes de sermos de Deus. Porque uma pessoa que se ressente do mal, é impossível que o verdadeiro amor, que o amor de Deus permaneça nessa pessoa. É impossível. Percebe? Se você ressente cada coisinha que o seu pai fez com você, que sua mãe fez com você, se você se permite ressentir, sabe? Você vai se tornando cada vez mais amargo, cada vez mais fechado, cada vez mais vingativo, cada vez a capacidade de amar, ela é simplesmente eliminada do nosso meio. Percebe? Porque nós nos tornamos ressentidos por não perdoar. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós possamos ouvir essas palavras aqui agora, que nós possamos entender um pouco mais sobre esse assunto de perdoar, conforme o Senhor retrata, conforme o Senhor declara na sua palavra. E, irmãos, é profundamente libertador. É libertador demais. Você ter a tranquilidade, sabe o que é você ter a tranquilidade que Deus não está ressentido com você? Você sabe o que é você falhar e saber que Deus não está ressentindo, mas pela obra de Cristo nós somos perdoados? Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, sabe? É simplesmente maravilhoso. Então nós não podemos ser pessoas ressentidas. Estamos, irmãos, no âmbito da comunhão, estamos no âmbito do serviço na casa de Deus, estamos no âmbito, irmãos, do nosso bom, maravilhoso convívio dentro de casa. Irmãos, quanto ressentimento existe entre os casais hoje? Quanto ressentimento. Por quê? Você esperava determinada ação, você esperava uma ajuda do seu cônjuge em determinado ponto, você esperava poder contar com ele e naquele momento você não pôde, por exemplo. Então aquilo fica marcado em você e você não perdoa, você não busca eliminar, busca perdoar verdadeiramente e você fica ressentindo aquilo. Todas as vezes que aquele assunto vem à tona, eu estou falando entre o casal, irmãos. Todas as vezes que esse assunto vem à tona, ele é adoecedor. Simplesmente o rosto muda, entre o casal mesmo. Entre os filhos, talvez houve um momento, seu filho não chegou na hora certa na casa, né? E você passou por dificuldades. Passando por dificuldades, por causa daquela criança, vamos colocar assim, ou a gente julga que seja assim, não é? Nós não perdoamos, nós não nos doamos, nós não doamos perfeitamente e aquela criança passa a ser algoz da nossa vida. Nós olhamos, licença. Nós olhamos para aquela criança com profunda impaciência. Nós olhamos para aquela criança, ou aquele jovem, aquele adolescente, e isso não sai. Sempre que vem à tona, sempre que vem aquele momento,
uma fala sobre aquilo, uma lembrança sobre aquele período X lá, 1999, sabe? Vem aquela dor, aquele ressentir, de modo que muda até o dia. Você levanta pela manhã, ouve aquilo, tá tudo bem. Quando dá meio-dia, alguém comenta aqui, nossa, eu me lembro que foi assim, sabe? O semblante cai. E aí você passa a ressentir tudo aquilo. Sabe, irmãos, então é profundamente libertador, é maravilhoso você saber que Deus não está ressentido com você e que você não precisa levar isso, ressentir, mas que nós podemos, em Cristo, em amor, Ele nos concedeu isso. Nós podemos perdoar, nós podemos doar por completo. Perfeito. Então vamos ler aqui, depois dessa longuíssima introdução, vamos ler aqui Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. 18, 15 do livro de Mateus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vá conversar com ele. Se ele pecou contra você, converse com ele, demonstre esse pecado. Olha, não gostei disso, não gostei daquilo, ou de fato você pecou. Sabe, irmãos, tenha certeza que é um pecado e não um capricho seu, tá bom? Ele falhou com você de verdade. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma contigo ainda uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Toda a palavra se estabeleça. Então aqui, irmão, nós estamos falando de pessoas idôneas, de pessoas da casa de Deus, de pessoas da igreja, de pessoas não partidárias, entende? Para que toda a palavra se estabeleça. Vamos lá, exemplo. Digamos que eu tenha agido de maneira incorreta com a Clarissa. Clarissa é minha esposa. E ela vem até mim e fala, olha, Cássio, você agiu de maneira errada e isso precisa ser redimido, isso precisa ser consertado. Então eu resisto. Eu falo, olha, nega, eu acho que não, eu acho que você está equivocada e tal. Então ela chama duas ou três testemunhas, fiéis, testemunhas, vão dizer de pessoas que podem avaliar aquela questão, pessoas que possivelmente podem testemunhar o meu pecado, a minha falha, para com ela. Então você chamou essas duas ou três testemunhas. Então ela vai novamente dizer, irmãos, olha, o Acácio, ele agiu assim, assim, assado, isso é um erro, eu considero isso como um erro e tal. E essas duas ou três testemunhas, sem partidarismo, irá avaliar. Esse é um dos aspectos para que a palavra seja estabelecida. Toda a palavra seja estabelecida. Certo? Então, agora ficou claro. Todos se posicionaram e disseram, olha, Cássio, realmente, eu tenho acompanhado, tenho visto, você tem sido assim, assim, assado, isso de fato é um erro. Ou, olha, Clarissa, você apontou isso aí, mas isso não procede, percebe? Porque agora ficou estabelecido a minha falha ou não falha. Continuando. Aí, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Certo? Percebamos aqui, irmãos, como um pecado fechado, como um pecado particular, se torna um pecado para com a igreja. A igreja por completo receberá malefícios por causa desse pecado que aparentemente é particular.
Ah, é o meu pecado. Eu que estou falhando aqui com a minha esposa, ou com meu filho, ou com minha tia, não sei o que. Né? Ou com o meu funcionário, ou com o meu patrão, estou roubando a hora do meu patrão me paga para fazer tais coisas e eu enrolo ele, ou enfim. Então, isso parece ser local, mas não é local, é geral. Isso irá gerar malefícios para toda a igreja. Então a igreja, de posse desse conhecimento, de posse desse processo, irá fazer o quê? Considerar como gentil e publicano. Perfeito. Considerar como gentil e publicano. Quem eram os gentios? Gentios, todo aquele que não fazia parte do povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel estava sendo massacrado, estavam sendo dominados por gentios. O povo de Israel estava sendo dominado por gentios, pelos romanos, por exemplo. E os publicanos eram as pessoas do povo de Israel, que trabalhavam para a coroa romana, cobrando impostos. Por exemplo, Mateus, quem escreveu aqui, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Ele era tido como um traidor. Ele era tido como um traidor da pátria. Porque ele, mesmo sendo judeu, era aquele que ia atrás, escarafunchava tudo e cobrava os impostos centavo por centavo do seu próprio povo. Então, é isso, né, gente? Se a pessoa não perdoou, se a pessoa não está na igreja, se a pessoa tá, a gente deve deixá-lo para lá e a gente deve odiá-lo e a gente deve deixá-lo de mão e considerar gentil e publicano. Não é bem isso, povo de Deus. Você deve considerar gentil e publicano quanto às suas ações. As suas ações não concernem, não são ações que são consideradas cristãs, porque essa pessoa peca e continua a pecar. E não retrocede do seu erro. Não é para que nós a odiemos, porque se nós odiarmos o povo gentil e publicano, nós nos tornaremos ressentidos. E isso irá começar de maneira um pouco mais local, mas isso vai se desdobrando. Não tem jeito, irmãos, nós não somos seres partidos assim totalmente. Nós somos seres unos. Se eu estou com dor no pé, eu não consigo ficar sorrindo o tempo todo e tal, né? Ah, mas a dor é no seu pé, o que tem a ver com o seu sorriso? Tem tudo a ver. Eu não consigo estar extremamente preocupado e estar fazendo brincadeira o tempo todo. Ou estar bem-humorado. Se eu estou preocupado. Porque a nossa alma não é cindida, não é fendida dessa maneira. Entende? Então o que Deus está falando aqui? Considerai quanto às suas ações. Vamos continuar a leitura aqui? Em verdade vos digo que tudo quanto ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Qual é o contexto aqui, irmãos? Qual é o contexto aqui? O contexto é de perdão, o contexto é de ser gracioso. Entende?
Verso 21, para a gente entender aqui. Perceba o que Cristo disse. Agora vamos ver a continuidade do texto. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome, Deus está no meio para cumprir com aquilo que foi pedido. Qual seria o pedido natural, irmãos? Sendo a pessoa falha, sendo a pessoa publicana, ou sendo a pessoa o que quer que ela gentil ou publicana. Qual é o pedido? Como a Bíblia nos diz, orai pelos seus inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Não é odiar e jogar para lá, de jeito nenhum. Se nós fizermos isso, significa que nós estamos ressentindo. E vamos ressentir cada vez mais e nos tornaremos escravos daquele os quais nós não perdoarmos, nós não darmos completamente. Nos entregarmos completamente, darmos perfeitamente. Então, Pedro, aproximando de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu devo lhe perdoar? Até 7 vezes? Olha, até 7 vezes. Há quem diga, irmãos, que na lei eram 3, tá bom? Então, respondeu Jesus: não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, irmãos, isso aqui dá em torno de 490 vezes. E nós devemos perdoar, nós não devemos nos permitir ressentir. Sabe? A indignação. Sabe, a pessoa falou mal de mim. Ou fez um comentário que eu não gostei às vezes, né? Olha, Cássio, eu tô achando que a Maria Luísa está vestindo roupa muito curta. Pronto, já basta para eu ficar bravo, né, e tal. Mas e se tiver? Aí eu fico ali, me envergonhei, ressentido e passo a buscar não gostar do meu irmão direito e, sabe? Assim como foi com Saul, lembra lá que nós falamos? Assim como foi com o pai de Davi, com o irmão de Davi. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude e que nós perdoemos. Para quê? Para que nós não sejamos escravos, para que nós possamos verdadeiramente frutificar, para que nós possamos frutificar da parte de Cristo. Continuando. Agora vem uma parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Ajustar as contas. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Irmãos, um talento é a medida de 6.000 denários. 6.000 denários. Um denário é o valor de um dia de serviço. Então, ele devia 10.000 talentos. Eu não sei nem fazer conta disso, o quanto ele devia. Um talento vale 6.000 dias de serviço. 6.000
dias de serviço, 1 talento. Ele devia 10.000 talentos. E o Senhor falou, olha, o reino dos céus é assim, é semelhante a um rei que foi passar contas com os seus, e tinha um que devia 10.000 talentos, e foi ordenado que ele vendesse tudo, filho, tudo, ele mesmo, para pagar. Ele chorou e falou, me perdoa, e o Senhor, me perdoa não, ele diz o seguinte, olha, eu vou, presta atenção nisso, irmãos, eu já tô com pressa, aí começa a bagunçar tudo. Ele disse o seguinte, seja paciente comigo e tudo te pagarei. É claro que esse senhor sabia que era impossível o pagamento desses 10.000 talentos. Impossível. Então ele perdoa a dívida. Perdoa. Vai embora com a sua família, tudo, você está perdoado. Vamos ver a ação desse senhor agora, tendo recebido tamanho perdão. Continuando. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários. Devia-lhe 100 dias de serviço. É muito, né? Devia-lhe 100 dias de serviço. E, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse toda a sua dívida. Sabe, irmão, nós não podemos ser assim. Continuando. Aliás, vamos lá. Ele foi perdoado, irmão, de 10.000 talentos. O outro devia 100 denários. Irmãos, isso não tocou, isso não moveu, isso não nada. O que isso tem a ver conosco? O que essa parábola? Qual é a moral da história aqui? A moral é essa: nós, eu, você, nós fomos perdoados de milhões e milhões e milhões de pecados e dívidas e coisas simplesmente impagáveis, impensáveis de conseguirmos pagar. Impensável. Agora, um irmão falha conosco, irmãos, e nós achamos que podemos reter esse pecado e dizer, não, eu vou ressentir, eu vou à forra, eu não gosto de você, eu não permito, eu não quero me relacionar com você. Irmãos, olha que coisa. O outro devia apenas 100 denários. Então, irmãos, nós precisamos pedir para que Deus revele a nós o quanto nós fomos perdoados e a maneira com que fomos perdoados. Sabe, irmãos, o Senhor nos perdoa e nós somos livres daquele pecado. O Senhor já não se lembra mais, Ele lança no mar do esquecimento, Ele não fica ressentindo, Ele não fica trazendo de volta a você, a mim, as minhas falhas. Irmãos, é maravilhoso, nós sabemos que não, Deus não está ressentido conosco. À medida que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Irmãos, é maravilhoso saber que a Clarice não está ressentida comigo, ela não está ressentindo, mas ela tem perdoado dia após dia as minhas falhas, grandes falhas, pequenas falhas. Irmãos, é tão libertador. Então, irmãos, sendo perdoado como temos sido, irmãos, quando as pessoas falharem conosco, em nome de Jesus, que nós também busquemos diante do Senhor esse desprendimento em verdade. Sabe, irmãos, será libertador para você, para os seus filhos. Sabe, irmãos, não faça carinha, não faça biquinho para os seus filhos, não fique fazendo com os seus filhos ressinta. Sabe, seu filho falhou com você, ele quebrou o copo que você gostava, por exemplo, né? Ele quebrou o copo, dê a dura, se necessário, você já tinha avisado várias vezes, cuidado com esse copo, dá uma chinelada, mas depois, irmãos,
abra um sorriso e conviva com alegria. Não fique, sabe, fazendo terror psicológico nas pessoas, demonstrando que elas são indignas, que ela feriu sua dignidade. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, é péssimo viver assim para você e para os outros. E a Bíblia nos diz, com o mesmo padrão que nós medirmos, nós também seremos medidos. É isso, povo de Deus. É isso. Eu lido com alunos, pessoas para apresentar, para cantar, para fazer qualquer coisa. Irmãos, e devido à circunstância, devido a um não perdão, devido a um olhar, ao desejo de deixar o outro mal, a pessoa é travada, ela não consegue se mostrar, ela não consegue ser feliz, ela não consegue errar e ficar tranquila, entende? A pessoa queimar um arroz é motivo para que ela assim se debulhe em lágrimas. Por quê? Porque sabe que o outro não a perdoará, ou teve uma vida de não perdão, teve uma vida de apontamento de dedo, e toda vez o arroz queimou, né? Toda vez que chega na casa da tia, fulana queimou o arroz e ressente aquilo, e ressente, coloca todo mundo para ressentir. Sabe, irmãos, que Deus nos ajude. Porque, senão, é isso que acontecerá conosco. Verso 32. Então o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Assim também meu Pai Celeste... verso 34. E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Ele foi preso para pagar a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Pai de amor, muito obrigado porque a tua palavra tem sido aberta a nós. Muito obrigado, Pai, porque como Pai amoroso que o Senhor é, o Senhor só quer o nosso bem, o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ó Senhor, ajuda-nos. Ó Senhor, ensina-nos a perdoar. Pai, em nome de Jesus, que nós entendamos de uma vez por todas que nós somos livres para perdoar. O Senhor já nos deu isso. Não precisamos viver de ressentimento. Não precisamos ter as nossas famílias bagunçadas e desagregadas por causa de ressentimento. Ó Senhor, ajuda-nos. E que nós tomemos posse dessa palavra abençoada do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe. E até domingo à noite. Com Deus, abraço.